Há mistérios na Bíblia que não são revelados na pressa. Verdades que não se entendem apenas ouvindo, mas refletindo. Aqui não falamos de religião vazia, falamos da palavra, do reino e do que está oculto aos olhos apressados. Jesus disse: "A vocês foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus." Esse é um lugar de profundidade, de revelação, de fé viva. Prepare o coração, silencie a sua mente e permita que a palavra fale com você. Você está no Mistérios do Reino. Agora vamos falar um pouquinho sobre Jesus. Se Jesus é Deus, por que ele orava? Por que o Filho de Deus se ajoelhava? Por que ele levantava os olhos ao céu? Por que ele falava com o Pai? Se ele mesmo é divino? Essa pergunta atravessou séculos, confundiu os estudiosos e gerou debates, e talvez você nunca tenha ouvido a resposta completa. Hoje você não vai ouvir uma explicação rasa. Hoje vamos mergulhar na Bíblia, no coração de Cristo e no mistério que revela não apenas quem Jesus é, mas quem nós somos diante de Deus. Fique até o final, porque essa verdade pode transformar a forma como você ora. Quem é Jesus? A Bíblia não deixa dúvidas. Jesus é Deus. No Evangelho de João está escrito: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." Jesus não começou a existir em Belém. Ele é eterno, antes do tempo, antes da criação. Em Colossenses lemos que nele habita toda a plenitude da divindade. Isso significa que Jesus não é metade Deus, não é um Deus menor, não é apenas semelhante a Deus. Ele é plenamente a Deus. Ele perdoa pecados, ele acalma o mar, ele vence a morte. Então, se ele é Deus, por que ele orava? A resposta começa quando entendemos algo essencial. Jesus é Deus, mas escolheu viver como homem. Quando Jesus veio ao mundo, ele não deixou de ser Deus, mas ele escolheu se limitar. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 que ele esvaziou a si mesmo e assumiu forma de servo. Jesus, ele sentiu fome, ele sentiu sede, sentiu o cansaço e até mesmo a dor. Jesus, ele chorou, ele sofreu, ele enfrentou as mesmas tentações que você enfrenta. Jesus não usou os seus atributos divinos para facilitar a sua vida humana. Ele viveu realmente como nós, dependente, submisso e obediente. E é exatamente por isso que ele orava. A oração não era um teatro, não era uma aparência, era a dependência real de Jesus. Jesus
Orava porque escolheu confiar no Pai em cada passo da sua missão. A oração de Jesus revela algo profundo, um relacionamento eterno. Jesus não orava por medo, ele orava por amor. No capítulo 17 de João, nós vemos Jesus conversando com o Pai como um filho amado. Ali, ele abre o seu coração e intercede, expressa a comunhão. A oração era o lugar onde o céu tocava a terra. Jesus nos mostrou que oração não é só pedido, é intimidade, é comunhão, é relacionamento. E isso muda tudo. No Getsemane, vemos a oração mais intensa da Bíblia. Jesus estava angustiado, o peso da cruz se aproxima, o sofrimento era real. E ele orava: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Aqui vemos o coração humano de Cristo, o medo, a dor, a tensão. Mas logo ele diz: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus ora e se submete. Ele nos ensina que oração não é controlar Deus, mas sim confiar nele. Até na cruz, Jesus ora. No momento mais doloroso da história, ele clama ao Pai: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A oração acompanha Jesus até o fim. Ela não desaparece na dor, ela permanece. Isso nos ensina que a oração não nos livra de toda dor, mas nos sustenta dentro dela. Jesus não apenas orava, ele ensinou a orar. Como dizemos, Pai nosso que estás no céu. Ele nos convidou a chamar Deus de Pai. Se Jesus, sendo Deus, orava, quanto mais nós. A oração não nos diminui, ela nos aproxima, ela não nos enfraquece, ela nos fortalece. Agora você entende? Jesus orava, não porque fosse menos Deus, mas porque viveu plenamente como homem. E ao fazer isso, ele nos mostrou o caminho. Se esse vídeo ele falou com você, se você sentiu a presença de Deus, se você entendeu a importância da sua oração, compartilhe esse vídeo, comente, eu creio. E lembre-se, orar não é fraqueza, é relacionamento. E aqui nós ficamos com mais um vídeo de Mistérios do Reino. Deus o abençoe.